Olá pessoal, bem-vindo aí a mais uma videoaula do programa Noob, aqui no YouTube. Hoje a gente vai estar aprendendo a respeito de vetores. Vetores servem para guardar vários valores do mesmo tipo de uma única forma na memória. No caso aqui, uma única variável. Não sei se vocês se recordam, mas na aula 4 de If e Else, onde eu trouxe o seguinte problema, que era calculando a média de um aluno, eu precisei que o usuário digitasse dois números diferentes. E eu utilizei duas variáveis para estar guardando esses números. Eu poderia também, nesse exercício, ter utilizado o vetor, que seria fácil e não ocuparia tanto espaço na minha memória. Então, se eu quisesse que o usuário digitasse 6 números diferentes, seria necessário que eu utilizasse 6 tipos de variáveis diferentes, número 1, número 2, 3, 4, 5 ou número 6? Não, né, pessoal? Eu poderia estar utilizando o vetor. Hoje, então, a gente estaremos aprendendo a respeito de como fazer um vetor. Como utilizar esse vetor, certo? Para o entendimento de vocês, a gente vai trabalhar com um vetor de números inteiros, para ser mais fácil. Eu poderia estar fazendo também um vetor de nomes. Eu poderia estar escrevendo dentro dos espaços da minha memória nomes. Eu poderia estar armazenando nomes. Quando eu digo que vetores eles servem para guardar vários valores do mesmo tipo e de uma única forma na memória, uma única variável, um exemplo, se eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e esses números são inteiros, não seria necessário eu criar mais de uma variável, certo? Numa única variável eu poderia fazer com que a minha memória tivesse 6 posições diferentes e eu poderia estar alocando esses números, certo? Então, para começo de conversa, nossa variável vai ser inteiro, números, e a gente vai estar colocando aqui a posição que a gente quer, tá vendo aqui, ó? A quantidade de espaços que a gente quer. Se eu quisesse 10 espaços, eu colocaria 10. Se eu quisesse 11, eu colocaria 11. Se eu quisesse 1000, eu colocaria 1000 também. Ok? Mas no caso aqui a gente vai estar utilizando 6 espaços. Do mesmo tipo. Todos os conteúdos que vai ser posto dentro desse vetor vai ser números inteiros, tá? Então por isso que eu falo aqui que vários valores do mesmo tipo. Tipo que eu digo nessa expressão seria números inteiros, tá bom? Então, ficaria desse jeito na minha memória, tá? Minha variável, número, e aqui os espaços da minha memória. Na primeira posição eu aloquei 1, na segunda eu aloquei 2, na terceira eu aloquei 3, e na quarta eu aloquei 4, 5, 6, e assim por diante. Então vamos lá? Vamos aprender o que é um vetor, a gente já sabe. Agora vamos aprender como fazer, como criar esse vetor aqui no nosso Dev C++, ok? Eu vou estar colando aqui a introdução aqui. A introdução não, né? O nosso probleminha para a gente estar fazendo hoje. Então, o nosso probleminha é o seguinte. Crie um vetor que peça para o usuário digitar 6 números, certo? Feito isso, o programa deverá imprimir os 6 números que o usuário digitou dentro do vetor, tá? Depois de imprimir os 6 números na ordem que o usuário digitou, tá bom? A gente vai imprimir os mesmos números que está dentro do vetor de maneira inversa. É simples e é fácil de fazer. Pode ser complexo na hora que a gente está lendo e a gente fica meio perdido e se perguntando, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? Mas não é difícil, tá, gente? É bem fácil de fazer. A gente vai estar utilizando uma única biblioteca só, que é essa aqui, include std.dil
ponto H, tá bom? A gente vai estar utilizando essa única biblioteca, int main, abre aqui e abre chaves e a gente vai estar começando a criar o nosso programinha aqui dentro, tá? Então, pessoal, para começo de conversa, feito isso, a gente vai começar a declarar o nosso vetor. Então, int é igual a número, tá? E são 6 posições que a gente vai estar querendo aqui. Então, 6 posições, fecha aqui, ponto e vírgula. E embaixo, pessoal, eu vou criar o meu índice, tá? Eu vou colocar I, mas poderia ser qualquer outro tipo de letra, tá bom? Não necessariamente I, poderia ser A, poderia ser E, poderia ser T, J, poderia ser qualquer outro tipo de letra, mas eu vou colocar I para ficar mais específico, I de índice, tá? Mas você poderia fazer de outra maneira, poderia escolher um nome também, tipo Conte, eu poderia escrever índice também, tanto faz, tá bom? No caso aqui eu vou estar utilizando I, tá ok? Feito isso, a gente vai pedir para o usuário digitar 6 números diferentes. Então, vamos estar utilizando a regrinha do for. Vamos usar a regrinha do for, tá? Se vocês não lembram, vá lá na videoaula para você estar vendo como que era, como que faz o for. Se você é novo no canal, assista as videoaulas anteriores que vai estar explicando lá como tá fazendo o for. Eu não vou explicar aqui para a aula não ficar muito extensa, tá? Mas a gente vai estar utilizando a regrinha do for. Então vamos lá, for e o nosso i vai começar com 0, tá? Ponto e vírgula, i menor que 6, ponto e vírgula, e mais. Por que o i vai começar com 0? Porque o nosso vetor começa assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perceberam aqui que, por mais que ele vá até o 5, ele tem 6 posições aqui, tá, pessoal? Então, vamos contar aqui, ó, o 0 aqui na frente, tá? O 0 é minha posição 1, o 1 é minha posição 2, o 2 é minha posição 3, o 3 é minha posição 4, o 4 é minha posição 5 e o 5 é minha posição 6, certo? Então, vamos apagar aqui, tá? É só para vocês entenderem que por mais que tá indo de 0 a 5, são 6 posições, tá bom? Porque o vetor começa a partir do 0. Feito isso, a gente já começa aqui a fazer a escrever, né, dentro do nosso for, o que a gente quer que apareça dentro dele, tá? Então, printf aqui, ok? Vou escrever aqui digite o porcentagem de número inteiro, tá? E aí eu vou colocar i mais 1. Ele vai aparecer assim para o nosso usuário, ó. Digite o primeiro número inteiro, digite o segundo número inteiro, o contador vai ficar mudando aqui dentro, tá bom? Daí eu vou colocar aqui ponto e vírgula, os 2 pontos aqui, tá? Feito isso, ponto e vírgula, aí agora a gente dá o scanf aqui embaixo para ele estar lendo a nossa variável, tá? Porcentagem de, vírgula, o exim comercial aqui, exim comercial, número, e aí eu escrevo aqui o meu i aqui de índice, tá bom? O meu i de índice. Pronto. Aí a gente vai para pro nosso próximo for. Primeiro, pessoal, antes de tudo, eu vou escrever aqui um printf.
que ele está dizendo que o programa deverá imprimir os 6 números que o usuário digitou dentro do vetor, tá? Então, eu vou dar um printf aqui de /n para pular 2 linhas aí, e vou dar outro printf aqui, que eu vou estar mostrando aqui, ó, vou escrever aqui, impressão de números digitados pelo usuário, tá? Lembrando que a gente não pode colocar aquele negócio lá, pessoal, a gente não pode estar colocando, tá? O acento de impressão lá, o tiozinho em cima de impressão, pra gente não tá pegando aqueles caracteres estranhos, tá bom? Daí a gente cria o nosso próximo for, que não vai mudar muito do for de cima, praticamente não, vai ser igual o for que tá lá em cima, tá? A única diferença é que a gente vai mandar imprimir. E é igual a 0, ponto e vírgula, e é menor, né? Menor que 6. Eu acho que eu errei aqui, não é menor. Não, tá certo, é menor que 6. Desculpa, não errei não. Menor que 6 e mais, tá? Já fiz isso aqui, aí a gente vai pedir aqui para ele dar um printf. O número fornecido foi. Vou pôr 2 pontos aqui, tá? Dá um espacinho aqui, vou pôr 2 pontos e vou pedir para ele digitar aqui. Colocar aqui porcentagem D na frente, porcentagem D, e vou pedir para ele estar digitando aqui, tá? O meu número, tá bom? Número e o izinho aqui, pra gente não esquecer, tá bom? O meu número. Então, pessoal, feito isso aqui, a gente vai dar mais um printf, tá? Para dar aquela puladinha de linha, para não ficar tudo muito misturado, tudo muito bagunçado. Olha, tudo muito, né? /n, para dar aquela puladinha de linha. E aí, printf, eu vou colocar aqui impressão, sem o tio, impressão inversa dos números digitados pelo usuário. Ficou grande, mas é só pra gente entender o que tá acontecendo aqui, tá? E aí a gente vai estar fazendo o for, tá bom? E aí eu abro um parênteses aqui e eu coloco i. Aqui tá toda a diferença. O meu i vai receber 5, tá? Porque se eu colocar 6, ele vai acabar pegando 7 posições, se eu não me engano. Mas, ó, vou tentar colocar 6 aqui pra gente ver como que vai acontecer esse erro aqui, tá? Então, i maior ou igual a 0, tá bom? Ele vai continuar fazendo e menos, tá bom? Feito isso, pessoal, ponto e vírgula não, abre chaves aqui e aí a gente pede para ele estar imprimindo também. Printf, voltar aqui, né? Paraná, tá certo. Printf, abre parênteses e eu coloco aqui o número fornecido foi 2 pontos, porcentagem D,
E aí eu coloco aqui número, aqui coloco o izinho aqui dentro e fecho com ponto e vírgula aqui. Olhando tudo aqui, aparentemente está tudo certo. Vamos compilar para ver se realmente está certo, né? Antes de tudo, vamos salvar. Deixa eu salvar aqui em um lugar diferente. Vou salvar nessa pasta aqui. Vou salvar aqui como vetor, tá bom? Salvar. Deu um errinho aqui porque a gente esqueceu de colocar o ponto e vírgula em cima. O erro não está embaixo, você viu? O erro está em cima aqui. Então vamos lá de novo aqui. Aperta F9 no seu teclado, ou pode clicar aqui direto. Apareceu aqui compilado com sucesso. Aperte F10 ou clique aqui também. Digite um número inteiro. Eu vou digitar 10, 11, 12, né? Oh, eu digitei 10, 12, 13. Tá. 11, 14 e 15. Ficou tudo muito misturado. Por que será que ficou tudo muito misturado, né? Vamos dar um barra N, né? Para não ficar tudo muito misturado. Por aqui, barra N. E barra N aqui embaixo também. Vamos ver se vai ficar bom. Agora, F9, F10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E agora foi, pessoal. Só o primeiro número aqui que não deu muito certo, apareceu na mesma linha. Mas aparentemente está correto. Vou dar um barra N aqui em cima. Para o outro não aparecer na mesma linha, tá? E aqui também. Para ficar certinho. Esses erros acontecem. Que são erros de não ter pulado linha, né? São erros simples. 13, 14, 15. Então, tá vendo aqui o erro que eu falei para vocês? Que a gente tinha posto aqui 6 posições. E ele puxou aqui uma 7ª posição, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, pessoal, para não puxar 7 posições, a gente vem aqui e coloca 5, tá? Então, compila com F9, F10, vamos lá de novo. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha lá, agora ele puxou certo. Então, deixa eu abrir um pouquinho mais aqui, né? Temos aqui o número digitado. Digite o primeiro número. O usuário digitou aqui. A impressão dos números digitados pelo usuário. Corretinho, tá vendo? Na mesma ordem que o usuário digitou. E a impressão inversa dos números digitados pelo usuário. A impressão inversa tá bem aqui, pessoal. E essa foi a videoaula de hoje a respeito de vetor, tá? Esse aqui é o código. E essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquele curtir lá no nosso vídeo do YouTube. Dá aquele curtir na fanpage também. Siga a gente no Facebook. E dá uma olhadinha no blog, que sempre vai estar atualizando as coisas por lá. E a gente também tá no Google+, tá bom? Até mais, até a próxima aula. E fui!